Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre autismo. Sabe que eu sou autista mesmo? Eu assisti um vídeo de uma youtuber, acho que ela é de Porto Alegre, ela foi diagnosticada com autismo número 1 e mais alguns outros problemas. E hoje é uma polêmica que tem muito autista, todo mundo é autista, virou moda, né? E outra coisa é depressão também. O pessoal fala muito assim da depressão e tem muita gente que não entende nada de depressão falando de depressão, por exemplo, os coaches. Os coaches costumam dizer, é, você tem que ser feliz, tem que sorrir, vamos lá. Por exemplo, o padre Lauro Trevisan, ele falou, acho que num livro dele, um vídeo que ele diz, você está deprimido, vamos lá, alegria, sorriso, a vida é alegria. Então imagina uma pessoa que está caminhando na rua, do nada, escorrega, cai e quebra uma perna. Aí a gente chega assim, pô, levanta aí, a vida é movimento, vamos andar, esquece a perna quebrada. Quer dizer, como que a pessoa com perna quebrada vai andar? Mesma coisa de depressão, a gente não quer ficar triste, a gente é triste. Eu tenho depressão. Eu penso, nossa, como que eu era antes de ter depressão, né? Como eu era alegre, eu enfrentava qualquer problema, tudo era fácil. Só que de repente chegou a depressão do nada e pimba. Outra coisa, eu nunca quis ter filhos, porque eu não convivi muito com meu pai. Mas a mãe falava do meu pai, reclamava que se separaram né, quando era muito pequeno, e a mãe reclamava coisa do meu pai, que meu pai era teimoso, que meu pai quando tinha que falar não falava, e eu pensava assim, não, meu pai não era teimoso, é uma coisa que a gente tem dentro da gente, da cabeça da gente, que não permite você fazer aquelas coisas. Tem um bloqueio, assim, você quer, mas você não consegue fazer. Imagina que você queira levantar 20 quilos, um peso de 20 quilos que seja, né, uma pedra lá, para destrancar o teu caminho, e você não consegue, você não tem força para levantar 20 quilos. 20 quilos talvez seja pouquinho, né, talvez seja 50, mas você entendeu, né, que é um exemplo, né. E você não consegue, não é que você não quer, você não consegue. Então eu pensava assim, se o meu pai tinha e eu tenho, então deve ser hereditário, né? Então se eu tiver um filho, uma filha, eu vou passar isso para essa pessoa. Então é melhor não ter filhos. E eu nunca tive assim vontade de realmente ter filhos, né? Mas se tivesse filho, eu queria uma filha, né? Então eu tive a filha e essa filha então descobriu que a gente tinha, que nós éramos autistas. Ela leu um livro onde um personagem tinha Asperger, é o que se falava na época, né? O termo que se usava era o grau mais baixo do autismo. Depois tiraram, né? Mudaram para autismo nível 1, 2 e 3, leve, moderado e grave, eu sempre falo que de leve não tem nada, mas eles, não, é só maneira de falar. Que na verdade talvez o nível 1, que no caso não necessariamente ele precisa de tratamento. Eu já fiz tratamento para a ansiedade, que nós somos extremamente ansiosos. Esse é o grande problema, o grande problema. Pois é, uma coisa que eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, eu era chefe do departamento técnico, e a dona do imóvel, né, ela morava um pouquinho no outro lado da rua. O imóvel que a gente tinha, a empresa ficava no lado da rua, da quadra, ela no outro. O dono da empresa, vai lá e entrega o recado para fulano lá, fala isso para ela, tá. E eu pensei, caramba, nossa, vou ter que ir lá bater palma, eu pedi um desespero. E uma colega chegou assim, disse, tem alguma coisa para fazer? Que na verdade era o chefe dela, não, o fulano pediu para falar tal coisa para a dona do imóvel. Não, eu vou lá e falo. Eu pensei, nossa, para ela foi uma alegria, né? Claro, foi uma alegria para ela, porque ela ia lá bater palma, ia conversar com aquela senhora, enquanto para mim era um problema, aquilo era um problema realmente, né? Hoje, com as mídias sociais, eu tenho muita facilidade para falar com as pessoas, só que eu tenho muita dificuldade para mandar mensagem ou para ligar para as pessoas. Nossa, eu fico às vezes, até para minhas irmãs, às vezes eu fico adiando 3, 4 dias, fico me preparando mentalmente, aquilo é um pesadelo para mim. Esse dia eu vi um post no Instagram, eu até tirei um print que falava sobre isso, que dizia assim que o autista ele tem muita dificuldade de lidar com o não visual. A gente não olha muito assim para a pessoa, por isso que a gente tem dificuldade com conhecer rostos, conhecer pessoas, porque a gente não olha detalhes, a gente olha meio tímido, assim, meio envergonhado, né? E outra coisa, abraça. A gente não gosta de abraçar, mas pelo menos, eu gosto de ser abraçado. Diz que tem autista que não gosta, mas eu gosto que a pessoa me abrace porque eu queria abraçar. Só que a timidez, aquela maneira, aquele problema que eu tenho, não, parece que não me permite, né? Então, quando uma pessoa me abraça, eu fico feliz, eu gosto, né? Então, eu percebi realmente, né? Esse dia eu atravessei a cidade de bicicleta, lembrando que a minha cidade não é assim tão grande, mas mesmo assim eu levei 15 minutos de bicicleta até o outro lado da cidade, e como ela é bem planinha, assim, depois esse Kinder aqui, que outro lugar assim tem uma leve inclinação, para falar com a pessoa, quando chega lá, ela não estava, a casa estava fechada.
Pô, eu poderia ter mandado uma mensagem para ela, só que para mim foi mais fácil atravessar a cidade do que mandar uma mensagem para ela. Depois eu acabei mandando a mensagem. Então, isso é muito complicado, é muito difícil para a gente. Agora estão querendo tirar o autismo nível 1. Ah, o autismo nível 1 não existe mais. O que acontece é o seguinte, aqui na cidade onde eu moro, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, que essa camiseta aqui é da cidade, um evento que teve aqui. E acho que é os 38 anos da cidade, né? Aqui, quando tem época de dengue, tudo é dengue. A pessoa chega com um braço quebrado, bota lá dengue. Tudo é dengue. Quando teve Covid, tudo era Covid, tudo era Covid. O pessoal, porque estão botando para ferrar o Bolsonaro. Não. Eu trabalhava na saúde, na época eu dizia, não. É assim, é moda. Tudo é Covid. Primeiro, ou é dengue ou é Covid. Agora, por exemplo, tudo é autismo, né? Tem coisa, então, que a gente não é autista. Eu, por exemplo, não fui diagnosticado, não fiz o exame. A minha filha está se preparando para fazê-lo. Eles falaram, eu não pretendo fazê-lo. Pode ser que no futuro, daqui 1 ano, 2, eu faça, né? Mas é muito sofrimento, realmente, é muito ruim. Só que o problema é, como é que você sabe se uma pessoa é honesta ou não? Você vai prestar dinheiro, você vai negociar para ela, parcelado, não sei o quê. Como é que você sabe? Você não sabe. Eu, por exemplo, tive um colega que era extremamente honesto. Eu prestei várias vezes dinheiro para ele, ele sempre, no dia que ele prometia, ele pagava. Aí passou um tempo, nós já trabalhávamos em departamento diferente, mas eu era concursado, ele era seletivo. Ele me ligou, olha, eu preciso de R$ 500. Pô, foi uma empresta. A gente recebe no mesmo dia, assim que eu receber, eu te faço a transferência. Eu expliquei, cara, eu reformei a casa, eu tive que fazer parcela, eu tô arrumando os dentes, que eu precisava arrumar, eu tenho os clientes, mas eu vou precisar dele no fim do mês para pagar o meu dentista. Pô, não, fica tranquilo. Nunca mais pagou, nunca mais respondeu mensagem, sumiu. Depois eu soube que ele estava com problema financeiro de uma casa, que ele estava construindo e que ele fez uns rolos e precisava, e nunca mais. Então, quer dizer, como que você sabe que uma pessoa é honesta não é? É difícil saber. Às vezes até aquela pessoa honesta, no momento difícil, ela vai te sacanear. Então, realmente, talvez tem muita gente que não é autismo, que é porque está usando muita rede social, tem outras coisas que você associa ao autismo, porque não existe, por exemplo, um exame que detecte realmente. Como que eu sei que eu tenho diabetes? No caso, eu não tenho, né? Fiz o exame há pouco tempo. Mas se eu tivesse, tem como saber? Tem. Quer dizer, eu sei que não tenho porque eu fiz o teste. Tem um teste que dá para fazer e eu sei que não tenho. Ali dá para fazer. Existem exames que realmente você tem como saber que não é, né? Mas existem exames que não tem, você vai por probabilidade. Por exemplo, quando eu fiz o teste, a minha filha descobriu que podia ser isso, ela foi pesquisar na internet o que era, então ela descobriu um teste que era para fazer, ela fez, depois elas, pai, faça também, né, porque como ela tinha, ou eu teria, ou a mãe dela, na época ela estava aqui em Chapadão do Sul e eu estava no Sul. Quando nós encontramos, assim que ela falou, agora eu sei, filho, o que tem a ver com a minha cabeça. Até a cabeça, eu queria ter tirado o chapéu antes de gravar o vídeo e esqueci, ó, abri a cabeça, né? Que na verdade eu ia falar no começo do vídeo do chapéu, aí eu fiz um ensaio aqui de que não, é melhor fazer sem chapéu. Então tá bom, fiz chapéu, pessoal. Esse chapéu eu comprei exatamente para isso, mas depois é que resolvi não usar, achei que não caía muito bem, né? Quando ela falou, filho, então sou eu. E ela disse, a mãe falou que o senhor tinha as características que eu mencionei. Aí depois, conversando com minha segunda irmã mais velha, que ela é a única parecida comigo, ela fala de forma calma, tranquila, pacienciosa, os outros são tudo assim, empolgados, parece coach, aquela alegria, aquela empolgação, né? E aí ela, assim, o pai tinha essas características. Ela, assim, eu acho que o pai também tinha depressão, que ela falou do comportamento dele, e na época não se tinha essa ideia do que era depressão e nem autismo, né? Por exemplo, tem uma dupla sertaneja antiga chamada Roberto e Meirinho, e o Meirinho acho que já faleceu. Ele, no auge da carreira, ele teve a depressão. Só que ninguém sabia o que ele tinha, nem ele mesmo não sabia explicar. Ele tinha uma tristeza que impedia ele de trabalhar, de cantar, de fazer show. Todo mundo querendo o show dele, ele não conseguia trabalhar. Eu acho que o Roberto, que ainda está vivo, ele diz assim, hoje a gente saberia o que é, podia medicar ele. Só que na época nem os médicos não sabiam o que ele tinha, né? Dava remédio para o fígado, dava remédio para um monte de coisa e não se tinha esse conhecimento. Então você vai avançando de conhecimento e você descobre, você percebe. Existe agora, de repente, a gente conseguir fazer um filtro para saber realmente quem é autista e quem não é. Mesma coisa a depressão.
Um dia um psiquiatra explicou que muitas vezes o pessoal pergunta, por que você tem depressão? Ele diz assim, se você sabe por que você tem depressão, então você não tem depressão. Depressão você não sabe, ele é uma coisa que acontece dentro da cabeça, mas boa parte da depressão ela começa no intestino. Tem ali um produto que é fabricado no intestino que ele para de fabricar, e aí, então, por isso eu digo, por isso que a depressão é essa merda, porque ela começa, não toda ela, mas pelo menos pelo que eu sei, algumas são do intestino, começam no intestino. Então, a depressão, tem vários tipos de depressão. Tem depressão que realmente você não consegue fazer nada, você não consegue trabalhar. Eu, por exemplo, esse dia eu estava falando com um jovem que eu gravo vídeo e depois eu não tenho coragem, não tenho ânimo para assistir. Ele, bom, você ainda está melhor, você ainda consegue gravar o vídeo. Ele queria criar um canal, ele já tem um canal, eu nem consigo gravar o vídeo, né? Então, no caso, a depressão é extremamente complicada, que em alguns casos ela é incapacitante, ela não deixa você agir. Por exemplo, eu moro sozinho e se eu limpar a casa uma vez por semana, ou em alguns casos 2, se inventar muito, tá ótimo, né? Mas às vezes eu fico 15 dias sem limpar a casa e penso, se eu limpar a casa, o que vai acontecer? Eu pensei, caramba, eu estou morando nessa sujeira, parece que eu sou relaxado, parece que eu não tenho capacidade de limpar a casa, né? Então eu tenho que me forçar. São duas coisas que eu tenho que me forçar. Uma é almoçar e outra é limpar a casa. O resto da depressão eu consigo fazer, consigo trabalhar de uma boa. A única coisa também que eu tenho dificuldade de fazer é gravar vídeos, né? Então eu queria então que você entendesse, você que tem talvez conhece alguém que é autista, tem depressão, em primeiro lugar, isso não é frescura, e talvez, voltando à depressão, só para finalizar, o médico disse que quando você sabe porque você tem depressão, você não tem depressão. O que acontece? Existem pessoas que elas sofrem um acidente, digamos assim, e aquilo dá um problemão, ela perde o carro, ou então ela é processada, ela é demitida do emprego, no caso ali, ela tem um quadro depressivo, uma situação complicada que ela não sabe lidar. Então ela fica com todos os sintomas da depressão, mas se o problema dela for resolvido, ela sai da depressão. É diferente da depressão, que realmente tem depressão. Ela está tudo bem. Uma vez a senhora disse assim, nossa, por que a senhora tem depressão? A senhora é bem casada, ama o marido, ama seus filhos, são pessoas maravilhosas, seu marido é uma pessoa maravilhosa, você tem bastante dinheiro, quer dizer, não é assim que se avalia uma depressão. Não é porque, tá tudo bem. Exato, aí que está o problema. Você entra em depressão quando está tudo bem. Eu, por exemplo, quando eu morei em Porto Alegre, a empresa que eu trabalhava faliu. Aí ela transferiu a tecnologia para uma outra empresa, trabalhamos um ano e pouco, ela faliu também. Aí eu me estabeleci por conta própria e fali também. Eu não entrei em depressão. Depois, quando tudo estava bem, que eu tive depressão. Então, quer dizer, a depressão não é porque a coisa está mal, a não ser, que nem esse psiquiatra falou, quando você sabe por que você tem depressão porque você tem esse problema X. Então aí, resolveu o problema, você sai da depressão, você nem precisa de remédio. Mas a depressão normalmente surge quando está tudo bem, quando não teria motivo para você ter depressão. E o autismo é isso. Você tem muitos problemas, você tem muita dificuldade para fazer as coisas. Por exemplo, eu não tenho um único amigo. Por quê? Porque eu não gosto de falar, eu não gosto de bebida alcoólica, eu não fumo. Então, sou uma pessoa, digamos assim, meio sem graça. Minha filha também, agora que ela está começando a sair com as colegas e tal, né? E a gente é, digamos, uma pessoa meio sem graça. Você é muito racional e você não consegue interagir, você não consegue se empolgar, assim. Então você é uma pessoa meio sem sal, sem açúcar, digamos assim. A gente estuda, a gente tem cultura, a gente tem tudo, e tudo bem. Então, quer dizer, as pessoas, eu olho assim para aquelas turmas de amigos, todo mundo dá risada, todo mundo bebe, é loucura, então falando em futebol, então falando em política, a gente quer falar de outras coisas, então nem quer falar, né? Então a gente acaba não tendo amigos. Isso é extremamente complicado. Imagina você ter que... Por exemplo, agora eu preciso mandar uma mensagem para uma pessoa, que eu preciso de uma ajuda e essa pessoa tem como me ajudar. E eu estou há 3 dias preparando minha cabeça para ter coragem para mandar essa mensagem. Se eu tivesse como encontrar essa pessoa pessoalmente, eu já teria falado. Vamos supor que eu estivesse sentado, andando na rua e desse de cara com a pessoa. Eu já teria falado para ela. Agora, para mandar mensagem é complicado, porque daqui a pouco eu vou escrever o texto, analisar bem, para mandar para essa pessoa. Então eu tenho que me forçar. Então, essa é a minha experiência com autismo e com depressão. Gostaria que você analisasse, comentasse, compartilhasse o vídeo, se quiser mandar para outras pessoas. E sim, tem muita gente deprimida, tem muita gente com autismo. Muitos talvez não estejam nem com depressão e nem com autismo, mas quem tem, sofre. Então, respeite quem, pelo menos, acha que tem, né?
Então, se acha que o cara está fingindo, tudo bem, deixa ele fingir, mas quem tem, sofre muito. E essa senhora, ela falou isso, que a gente sofre muito, a gente sofre realmente, e é verdade, eu sofro muito por causa do autismo, né? Muito mais do autismo do que da depressão. Então, pessoal, porque na verdade a depressão, quando eu me empolgo, quando eu falo com a pessoa, ela dá uma aliviada, mas o autismo não, ele não alivia, é sempre a mesma coisa. Então, pessoal, muito obrigado, espero que eu tenha te contribuído com alguma coisa e se você quiser, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos continuar dialogando. Gratidão.